Olá, estamos começando o Micro 80, o programa de entrevistas que busca revisitar a história da microinformática no Brasil. Eu sou o Marcelo Teixeira. Eu sou o Marcos Garré. Este episódio, o piloto de uma série, só foi possível graças aos nossos patrocinadores, o site Intellivision Brasil, Alex Mamed, o maior colecionador de videogames do Brasil, a editora Warp Zone, a loja Chrono Games e a loja Retromall. Você também pode ser um patrocinador. Acesse o endereço que está na tela e seja um padrinho da Micro 80. O episódio de hoje está sendo gravado em um auditório da PUC, aqui em São Paulo, no campus Consolação. Nosso muito obrigado à universidade por ceder o espaço. E os nossos entrevistados de hoje são... Oi, eu sou o Paulo e na época eu trabalhei em duas software houses. Foram a Planecom, também conhecida como Plansoft, e a Tropic, que ficou conhecido no mercado como a Disprosoft, e depois eu retornei, depois de sair da Tropic, eu retornei para a Planecom. Então isso tudo foi no intervalo entre 86 e 89. Meu nome é César, eu comecei trabalhando com microcomputadores lá com a Tropic, igual o Paulo, e em seguida fui trabalhar com a Cybertron, que era da propriedade do irmão do Ayrton Senna, Leonardo Senna. A gente começou basicamente traduzindo coisas para MSX e continuamos nessa plataforma criando programas e algumas novidades até o final da década de 80, quando a plataforma perdeu força. Oi pessoal, meu nome é Ricardo Ornelas, eu trabalhei na Disprosoft, não lembro o ano, mas faz tempo. E lá a gente fazia traduções, adaptações de jogos do TK-90X, ZX Spectrum e MSX. Olá, queridos espectadores. Então, estamos iniciando o programa Micro 80. Eu queria agradecer aos nossos entrevistados a presença deles aqui hoje, para que possamos então relembrar ou descobrir fatos pertinentes à história da microinformática no Brasil. Bom, para iniciar, eu gostaria de saber de vocês como que foi esse início, participar da chegada do início dos microcomputadores aqui no Brasil, como foi essa experiência para cada um de vocês? Tá bom, eu começo porque estou na ponta. Eu me formei em biologia, comecei a fazer um mestrado e usava um pacote estatístico chamado BMDP, SPSS, para fazer análise estatística, muito legal. Aí eu gostei muito disso e dei um kick na biologia e comecei a mexer com computadores. E o que a gente tinha acesso eram computadores domésticos e eu comecei a brincar junto com o pessoal da Emílio Ribas, onde eu trabalhava, com o TK-82. E eu descobri que eu pensava muito mais em mexer com bits e bytes do que com a parte que eu fazia de biologia. E aí eu entrei na área, comecei, não me lembro exatamente como foi o primeiro contato, mas eu peguei a tradução de jogos, inicialmente, na verdade entrei trocando jogos com o Paulo, o pessoal, a gente trocava muito. Nós tínhamos reuniões na casa de um do outro, então a gente ficava 2 horas conversando e 5 horas copiando fita. Intercâmbio de software. Então a gente fazia isso. E a gente conseguiu uma quantidade bem razoável de material e foi começando a trocar e fomos descobertos por empresas que queriam que a gente traduzisse, arrumasse jogos, etc. E por causa disso, o pessoal entrou mais cedo com o MSX, com o TK, e eu entrei depois com o MSX. Eu entrei na Plansoft junto com o Paulo e com o Ricardo, a gente traduziu bastante jogos. Depois eu fui para Cybertron, a gente continuou traduzindo jogos e mexendo com aplicativos de assembly, banco de dados para MSX.
E foi muito divertido porque, ao contrário de hoje, tinha plataformas variadas. Tinha ZX Spectrum, TRS, MSX, Commodore e outros. E foi bem interessante ver surgir microinformática, principalmente porque a gente garimpava tudo. Era 90% pirataria e 10% também. Não era tudo, mas era 100%. Então, eu comecei a brincar com computadores em 1982. Teve uma feira de tecnologia no colégio e alguém trouxe lá um CP200 e deixou lá à disposição. Então, você deixar à disposição significou que eu e mais uma meia dúzia lá de alunos tomamos conta durante 3 dias do computador e não deixavam ninguém chegar perto. E foi um negócio assim, tão bacana que eu acabei, algumas semanas depois, comprando um para mim. Eu comecei na informática brincando lá com um CP200. Né? Depois eu fui morar na Itália, lá durante um ano e meio. Lá eu tomei contato com o Spectrum. Então eu comprei o Spectrum, comecei a brincar com ele, né, que era muito similar ao CP200, né, que era o clone do ZX81. E ao retorno do Brasil eu estava bem prático no Spectrum, né, já brincava bastante com linguagem de imagem, etc. Então foi interessante porque foi bem na época em que se estava lançando no Brasil, né, o Digital estava lançando o TK90X. Então as software houses estavam procurando pessoas que tivessem conhecimento do TK90 para fazer adaptação dos jogos aqui no Brasil. Adaptação é um nome bonitinho para tradução e lançamento sem autorização do fabricante original, que era o que aconteceu na época. E eu lembro que eu vi um anúncio de jornal, né? Porque a gente procurava emprego através de anúncio de jornal. Né? Eu estava na faculdade e vi um anúncio que era da Planecom para trabalhar na adaptação dos jogos. Né? Então, o meu início, né, na área de informática foi com a Planecom. Mas era muito interessante aquela época, né? Porque a gente tinha aquelas feiras, existia a feira da eletroeletrônica, existia o D, então eram aquelas feiras que você ia para ver lá, tem um stand da Micro Digital, jogando o lançamento do computador, da Dismac, o Ringo, né, da Rita do Brasil, quando foi lançado, todo mundo queria ver aquele micro, né, com teclado, era o Ringo 50 com teclado semi-profissional, então era uma época muito interessante, muito excitante, né, você tinha vários lançamentos de produtos, então todo mundo ficava doido para ter o último dentro da moda. Foi muito mais excitante do que está sendo hoje em dia no seu cara de informática. Só um parênteses, tinha uma coisa naquela época que era fantástica para nós, chamava UD, que a gente ia lá e via jogos, via computadores, via coisas que para nós tinha reserva de mercado, então a gente... Era um mundo de sonho. Era um mundo totalmente novo e era muito interessante ver essas variações. Era fantástico. Bom, eu, como todo bom nerd, comecei cedo com a revista Nova Eletrônica. Comecei naquela revista Nova Eletrônica, era a minha Playboy na época. Aquilo pra mim era Playboy. Nossa, aquilo era uma experiência absurda. Então ali, como sempre gostei de eletrônica, mexia, eu tinha um vizinho que trabalhava na IBM, o pai dele dava manutenção em máquinas que eu furava o cartão da IBM. Então eu vivia naquele mundo de computadores analógicos, não era nada digital naquela época, era válvula. E tive contato com o TK82, site de propaganda do Micro Digital na Nova Eletrônica. Eu vi aquele negócio e falei, nossa, o que é isso? Vi o Nestor, aquele que era o Z80, né, naquela placa, aquele tecladinho de telefone. Códigos de assembly, aquilo era um computador. Eu falei, pô, isso aqui é um computador, né? Ainda vou ter um troço desse. Eu gostava daquilo, aí fui batalhando, comprei um TK82, comecei com aquele troço lá, aquele teclado de membrana que era horrível, mas na época era fantástico, não tinha coisa melhor. 2K de memória, brincando aquele troço, chutando a fonte no meio do programa, querendo morrer. Comecei ali, aí depois de muito tempo, vendo as revistas, eu acabei descobrindo uma loja de informática na Faria Lima, chama Arquitron. Eles mexiam com o TK90, ZX Spectrum, né? Aí comecei a frequentar aquela loja, falei, cara, eu quero trabalhar com esse cara. Era o José Eduardo Filho Carvalho, o dono da loja. Era ele mais um sócio. Eles começaram a dar software de ZX Spectrum TK90.
Aí, invariavelmente, todo dia lá, das 8 às 18, estava eu lá. Aí, tanto lá bater na porta do cara, o cara encheu só falou, quer trabalhar comigo? Eu falei, não, eu preciso trabalhar com você. Eu não quero, eu preciso. Aí, comecei a trabalhar lá, comecei a fazer a duplicação de software para ele. Comecei a traduzir algumas coisas, manuais, inicialmente. Depois, posteriormente, a gente começou a ver que era possível traduzir o software também. No ZX Spectre K90 era relativamente fácil. Aí fomos fazendo esse trabalho, um belo dia ela já fechou. O movimento ainda, a informática ainda devagar no Brasil, a coisa fechou, não se sustentou. Mas posteriormente esse José Eduardo foi chamado para trabalhar como gestor de desenvolvimento na Disprosoft. E a partir dele começou a chamar as pessoas que ele conhecia, entre eles o primeiro que ele chamou fui eu, graças a Deus. Aí eu entrei, comecei a trabalhar junto com ele. Ele falou, caramba, só nós dois aqui não vamos dar conta do recado, consegue mais gente aí. Aí procurei conhecer o Mário. Já conheci o Mário, chamei o Mário. Falei, Mário, vamos trabalhar com a gente lá, tem MSX, tem PK90, vamos fazer software lá. Cara, o Mário falou pra mim, mas eu não conheço nada de MSX, não precisa conhecer nada, você vai aprender on the fly. Vamos lá. Ou é você ou não é ninguém, cara. Você quer aprender, quer fazer? Vamos embora. Chamei o Mário, mas falou, você vai ter que me ajudar. Eu falei, vamos embora, cara, Deus te ajude, vamos, vem com a gente. O Mário entrou comigo lá. Depois a gente foi chegando o Paulo. O Mário entrou depois. O Mário entrou depois, é verdade. O Mário entrou depois. Entrou já. Eu, já não estávamos entre nós, infelizmente. o César e o Mário. É verdade. Meu marido também é que é amigo. Até a André é importante. Bom, então foi isso. Basicamente começou assim. E aí foi para essa aventura da Disprosoft. Foi um tempo muito legal. Foi uma coisa... Para mim foi maravilhoso, foi um começo muito interessante da informática no Brasil. Depois do MSX, que foi meu segundo computador do coração, eu conheci o Commodore Amiga, chorei quando o Commodore faliu. Eu me orgulho de dizer isso, mas eu tenho que dizer. E depois do PC que eu sigo até hoje. Trabalho com PC e é só isso, basicamente é isso, por enquanto é isso. Só uma coisa interessante, né, vocês conversando aí, eu lembro da época também, né, que eu vivi um pouco essa parte, linguagem de máquina era mais ou menos obrigatório saber para você poder interagir com os jogos. Como que era aprender linguagem de máquina naquela época sem internet, sem muito apoio e só com xerox de livro? Bom, eu, na época, como eu fazia um curso técnico em eletrônica, eu fiz um curso extracurricular, onde eu aprendi Assembler do 6502, que é do Apple processador, né? Então, uma base mais ou menos eu já tinha. Quando eu comecei, mas eu não tinha computador ainda. Quando eu comecei a mexer com o Sinclair, né, tanto com o CP200 quanto com o Spectrum, leitura obrigatória na época era microsistemas. E microsistemas ela tinha um curso de Assembler. Sim. Então, olhando aquilo lá, eu falei, é muito parecido, é muito similar, né? Eu fui atrás de um livro que explicava lá como é que eram os mnemônicos, os 80, etc. Mas você saber como funciona os 80 não significa que você sabe como fazer funcionar um TK90 e um MSX. Né? Você tem que começar a ir atrás de documentação, da implementação dos usuários para saber. Né? Então você pega revistas estrangeiras que tem, às vezes, algum artigo que fala rotina para fazer, sei lá, apagar a tela de uma forma diferente em Assembly, né? Você vai lá e começa a ver o que aquilo faz. Você vai começando a extrapolar. Né? Era bem tentativa e erro mesmo e gastar tempo. Né? Tinha uma peculiaridade que não tem hoje. Esses computadores TK e MSX, eles eram programados em BASIC. E eles eram a linguagem. Então, muitas vezes, você não precisava fazer assembly para fazer milagres. Você tem que conhecer endereços. Tinha dois comandos que a gente usava muito. Um era POC e outro era PIC. Então você chegava e falava assim, se o endereço da memória é tal, coloca tal. Então a gente tinha uma ligação com o hardware, tinha instruções in, out, tinha algumas coisas que às vezes o BASIC resolvia, mas era obrigatório você conhecer registradores, posição de memória, arquitetura da máquina. Arquitetura da máquina, porque a linguagem em si, se você não precisasse ir no assembly direto, você tinha que conhecer o hardware. Então é um caminho meio que natural naquela época. Hoje isso não existe mais. Sim. Por isso que eu acho que mudou o ambiente.
Mas porque hoje a molecada não vai conseguir mudar um endereço de um jogo e ver ele mudar. Mas a gente mudava o endereço, o registrador mudava cores, fazia muita bruxaria. Quando muito você sabe o comando de API. Exatamente. Então a diferença era essa. Você começava no Basic, ia mudando os registradores da máquina, endereço, memória, etc. E depois mergulhava para Assembly. Era um caminho meio que natural. E sem volta. Tem uma coisa que eu acho interessante, né? Que nem o Ricardo agora há pouco comentou do TK-32 com 2K de memória, né? Nossa, 2K de memória. O que eu faço com isso? Eu faço com isso, então. Na época, você fazia bastante coisa com 2K de memória, né? Se soubesse sempre. Então, você quer colocar uma letra A no campo da tela, por exemplo, com 3 bytes, 4 bytes de memória, você faz estou exagerando, mas menos de 10 bytes você faz um programinha que vai lá, escreve numa posição de memória e aparece a letra A no canto da tela. Hoje em dia, você pega um computador, você quer fazer aparecer a letra A no canto da tela, Gasta 1 mega. você vai gastar, acho que no mínimo uns 2 megabytes, porque você vai ter uma função que chama API, que chama a interface do seu que vai dentro do kernel, que chama a chamada do sistema operacional, que vai chamar o firmware que está na placa de vídeo, que vai fazer... Você cria um objeto caractere que vai interagir com... É uma coisa que não é à toa que você precisa de tantos gigahertz de clock hoje, porque para você fazer uma coisa que antes você fazia quase que instantaneamente, você tem que dar tanta volta hoje para chegar. Tem um monte de camadas de software para percorrer. E ainda dá erro, né? E quando dá erro você não sabe bem o que aconteceu. Esse negócio do Assembly, bom, para mim trabalhar na Microsoft com esses 2 crânios aqui, esses caras aqui eram muito feras. Ainda são, porque eles estão falando aqui, eu estou prestando atenção. 90% do que eles falam aqui eu não entendi. Nem eu. Então é aquela coisa, quando tinha alguma dúvida, vira a gente travava em algum ponto. Tanta no GPF, a gente ficava besta assim, né? Aí o Sérgio olhava, o que foi, Jaú? O que aconteceu? O cara não está entendendo nada. A gente levantava ali, vinha ajudar a gente, um levantava, aí foi vindo o pino, todos em um. Aí se dava um problema, tirava o som da testa e continuava. E assim, então vira e mexe alguma dúvida, perguntava para eles que eles sabiam. Ou se não sabiam, iam descobrir, se tinha que botar a solução. E isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo fala assim, né? Nossa, aquele pessoal da época era fera. Era nada. A gente sabia talvez um pouco mais do que a média das pessoas, porque era o nosso trabalho. Mas muito daquilo que a gente fez foi aprendido fazendo, na hora, e batendo a cabeça, aí chegou outro, aí você faz assim. Na verdade a pessoa era insistente, né? Era teimoso, mano. Não é que ninguém era crânio, não, era teimoso, né? Na verdade a gente não tinha escolha, não tinha internet na época. Sim, não tinha acesso. Então a gente tinha 2 fontes de informações. Ou você pegava uma revista importada, ou você pegava o código de alguém. Esse negócio de recorte e cola era daquela época, só que antes era recorte e cola de uma revista do seu programa, agora é da tela para outra. Uma janela para outra. Mas na verdade a gente fazia muito isso, a gente pegava um código, uma dica de uma revista, mas eram tão poucas que a gente acabava tendo que inventar coisas. Sim. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês da época do MSX, né, que fala próprio. Eu vejo muita gente nos fóruns, né, no Facebook, o pessoal fala assim, nossa, porque a própria tinha um carregador não sei o que para tocar, né? Nossa, se envolveram. Revolucionário. Então, esse carregador é o seguinte, era um jogo que apareceu lá, e a gente ouvindo o som da fita no jogo, eu só falei, nossa, esse som aqui parece som de fita gravada pelo Spectrum. Vamos ver, vamos abrir esse jogo, vamos ver, né? Ele pegou lá, achou um lugar onde carregar o programa, e era uma cópia da rotina do Spectrum. Então, Do próprio. era o próprio. Então você podia gravar um bloco de bytes do Spectrum, que é através daquela rotina carregar no MSX. Conversor automático. Mas já tinha um conversor, né? Então o que nós fizemos? Nós pegamos aquilo lá, incorporamos o carregador e passamos a gravar. Uma parte dos programas foi gravado usando a rotina de salvamento do Spectrum. Então o pessoal fala, nossa, eles inventaram, não tem nada demais. Era a mesma coisa do Spectrum que usava no MSX. Ele simulava a velocidade, né, a rotina de carregamento do Spectrum no MSX. Então não tinha nada de Sobrenatural. né? Só um detalhe interessante. Na verdade, a gente começava traduzindo caracteres. Então, às vezes a gente pegava a memória, varria o jogo inteiro e trocava o inglês para o português.
Às vezes não cabia, então você tem aquelas malditas abreviação, né? Só que isso, depois de um tempo, os jogos começaram a ficar mais sofisticados e aí eles começaram a fazer em bits e bytes, porque aí então caçar bits e bytes. E aí começou a aparecer, as letras já não cabiam, eu tinha que descobrir como reformatar os textos dentro do jogo, realocar o jogo, e aí Que a já era gente em modo começou gráfico, a né? usar o Assembler. Porque no começo os jogos eram bem básicos mesmo, então você pegava o idioma e traduzia, e se tinha não cabia, você cortava, se sobrava, você colocava espaço, ninguém percebia. E então, depois do tempo, a gente foram sofisticando os jogos, e a gente foi sofisticando a tradução, e aí precisou recorrer ao Assembler para achar o texto, para realocar coisas. Tinha que dissecar mesmo o jogo para poder achar as coisas. Mas isso foi bem no final, não foi no Isso início. você vê na época todos os programas que aparecem tipo assim, agora, no que no original está escrito ready. Você no ready, no espaço do ready você não consegue escrever pronto. Então a pessoa colocava agora, então, em vez de player, né? Player one, então assim, jogue um. Ou então, presente P começar. Exatamente. O que a gente não sabe, que o Paulo falou aqui, a Tropic Informática era a empresa que sediava o nome fantasia da Disprosoft. Né? A Tropic Informática e a Disprosoft era a nome fantasia da Era a marca, né? A marca. Dos produtos. Assim como a Plansoft, né? Era A da empresa era a Planecom. Planecom, né? Planecom e a marca dos produtos era a Plansoft. Então, né, em relação ao que vocês falaram, por exemplo, nos ZX Spectrum, alguns programas eles tinham uns loaders contra a pirataria. Tinham algumas travas, alguns esquemas de carregamento protegidos. Como é que vocês lidavam com isso na época? Era assim, batendo cabeça também? Porque cada fabricante, cada soft house inglesa, por exemplo, fazia um loader de uma determinada forma, né? Tinha uma certa proteção, digamos assim. Né? Na verdade, assim, quando a gente pegava um jogo que tinha uma proteção mais elaborada, era uma festa. Eu falava, puta que legal, era um desafio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que isso funciona, vamos descobrir mais novidade. Então, você começava e não dava certo. Eu chamava o outro, vem aqui, me ajuda aqui, lá. Aí chegava uma hora que você, às vezes você conseguia, ótimo, né? Beleza. E às vezes você não conseguia. Então, quando você não conseguia, tinha duas opções. Você chamava o César e falava, ó, tenta você fazer. Última Então opção. a gente dava aquela pilha de outros programas e falava assim, isso aqui acho que é mais legal, né? Esquece esse aqui e vamos passar para o outro. Eu nem gostei muito mesmo. E como que era a política, assim? Como é que vocês faziam para escolher que jogos que a gente vai lançar? Antes de responder, deixa eu dar um detalhe. Pois não. Como a gente está sendo honesto, eu vou ser bem honesto. Esse negócio de desbloqueio, a gente fazia pouco, porque o Paulo falou que realmente é um desafio. Tinha uma via que era o seguinte, o jogo já vinha hackeado por fora. A gente, Alguém já tinha quebrado. muitas vezes, a gente pegava, era muito raro quando chegava alguém e dava uma fita original pra gente. Normalmente, a fita vinha, vai complementar o que você está perguntando, ela vinha pela gente mesmo. A gente pegava na pirataria, na escolha de amigos, na troca, e descobri aquele jogo que eu vi que se matou para comprar e trazer de avião, já estava antes aqui e aberto. Quer dizer, não vinham as fitas inglesas, vocês já pegavam o trabalho feito. Já estavam com Tinha cópias. mais no Spectrum, né? Você Isso. só usava a Multiface, por exemplo, para abrir o jogo. Para abrir o jogo. Já no caso do MSX, aí não tinha muita escolha. Né? No MSX, eu lembro uma vez os donos da Nokia vão viajar, trouxeram uma mala cheia de fitas de jogos, mas eram os softwares originais. Então, no caso do MSX, tinha que quebrar a cabeça, né? Porque não tinha uma multiface, não tinha. Mas a gente conseguia pegar algumas piratadas, volta e porque meia, a gente levava algumas para troca, porque lá eles usavam isso. O Spectrum realmente tinha Conseguia uma trilha. essa particularidade da multiface, só que por outro lado a multiface acabava simplificando, né, a apresentação, a carga do jogo. Ele não tinha, por exemplo, tela, era uma coisa mais enxuta, né? Mas vocês eventualmente punham as telas que vocês acabavam modificando, né? Ela tinha uma particularidade, né? Se você carregasse um outro computador sem a multiface, ela acabava estragando a tela. Porque parte do programa do carregamento era carregado na tela. Na tela, né? Para não estragar a imagem do jogo, né? Então, para isso, a gente fazia, na verdade, o
programa carregador, que carregava uma tela normal, e quando chegasse o momento de carregar aquela parte, ele limpava a tela ou fazia alguma coisa na tela para não aparecer a carga do... não sujar. Não sujar a uma tela. coisa mais apresentada, né? Tinha essa particularidade. Como eu me assisti, não tinha muita escolha, né? Como não tinha muito Face, não tinha nenhum programa, nenhum hardware, né, para fazer esse tipo de coisa, aí tinha que ser não ainda. Normalmente a escolha de financeira é Konami é bom. Konami é bom. É Konami tinha uma particularidade maldita que 90% do jogo era todo encriptado. Os alfabetos eram todos com LD, tudo trocado, os bits e bytes ali para você sofrer. A gente sofreu bastante até entender e descobrir isso. Inclusive, um dos jogos que eu traduzi, a gente traduziu realmente o jogo, depois jogava até a forma que você não tinha nenhum bug, você não tinha enfiado um bug no meio do jogo. É a melhor parte da... É a melhor parte do jogar até o final do jogo, mas está tudo bem. Depois de pronto você ia testar. Agora eu vou testar, ninguém enche o saco não testando o jogo. Eu precisava jogar e ir até o final. Ficava uns dias ali, enquanto você trabalhava, você ficava brincando. Eventualmente tinha. Não, estava trabalhando, né? Ninguém estava brincando, estava todo mundo trabalhando. Só que era a parte gostosa do trabalho, você estava lá e ficava testando o jogo. E ainda era pago para isso. Eu lembro que eu traduzi o Nightmare, do MSX no Nerd. E no final do jogo tinha uma parte, congratulations, you have destroyed all demons, você destruiu todos os demônios. Tá, aí eu cheguei no final e congratulations, parabéns, apareceu certinho, você destruiu all deathphones, apareceu na minha. Eu falei, que diabo foi isso? Eu não achei essa frase em lugar nenhum, meu. Vai assim mesmo. E até hoje roda por esse jogo em algum lugar aqui. Eu não vi essa Foi coisa. você? Essa hora roda fica quietinho, não fica pegando. Ninguém vai chegar no fim. É difícil. Até ele desistir do jogo. Aí ele desistiu e saiu assim mesmo. Foi assim mesmo. E a história do nome NEG, do grupo que vocês criaram, por favor, contem essa história que é bem pitoresca. Né? Então, sobre o nome NEG, isso faz parte da cultura, né, cultura pop da época do Brasil. Né? Naquele meados dos anos 80, né, segunda metade dos anos 80, havia um programa de rádio, na Rádio Jovem Pan, que era famosíssimo ainda, chamado Djalma Jorge Show. Todo mundo ouvia aquilo lá, que era um programa cômico, era uma palhaçada, né? Então você tinha aquele locutor lá, falava um monte de abobrinha e fazia um maior sucesso, né? Então, um dos bordões, né, uma das coisas que ele vivia falando no programa, ele falava assim, aqui é o seu DJ, né, nós é joia, nós é bacana, e não sei o que, não sei o que lá. Então a gente lá na Block, também nas brincadeiras, a gente usava os bordões dele, né? Então eu traduzia o programa, legal, consegui, nós é joia, né, nós é joia pra cá, nós é joia pra lá. Pegou. Pegou? Essa é a versão oficial. Eu não conheço. Mas eu procuro na internet Eu acho, né? umas 300 suposições. Mas é o MSI. Então, mas na verdade era isso, né? Porque era uma brincadeira, assim, mas é joia, né? Então, legal, né? Vamos começar a colocar isso aqui como o nome do grupinho, né? Vamos dar um nome pro grupo, porque na verdade, né? Todo mundo lá era amigo. Todo mundo trabalhava junto, né? Durante o dia, mas fora da empresa todos eram amigos, já se conheciam antes, então era um grupo de amigos. Então, vamos dar um nome pro grupo aqui, né? Aqui nós vamos dar, mas é joia, né? Aí, então, o NEG, as iniciais, né? Nós é joia. Assim, então, começamos a colocar escondido agora em alguns programas o NEG. Então, você vê lá na tela de abertura, vai NEG, não sei o que, NEG pra cá, NEG e tal. E o Mário foi um dos que conseguiu um dos maiores feitos aí do NEG, né? Ele colocou na cabeça que ele queria colocar no programa o World Fighter, no carrinho lá que você ia correndo. E volta e meia aparecia do lado da tela, na pista, um outdoor com o nome da Konami. Para tirar esse Konami e colocar neve. E para achar aquele Konami. Ele ficou dias colocando aquele negócio, até que um dia ele conseguiu e colocou lá, vai neve. Você quase não vê aquilo, só você vai. Eu por um acaso, eu tive esse cartucho pro MSX, o Road Fighter, pois tinha o NEG. Eu me lembro disso da época, exatamente. Então, e tem muita gente que vê a pessoa e fala assim,
Eu dou risada, eu vejo nos grupos do Facebook, né, o pessoal lá da Microsoft tá se achando, não sei o que, os caras. Não é nada disso. Esse negócio de ideia de nós é joia, era mais uma brincadeira interna, não era para botar a banca para cima de ninguém, era uma coisa completamente normal. Né? Era mais uma brincadeira interna do que querer provar, do que querer mostrar para alguém alguma coisa. Essa é a verdadeira história do. Um desafio interno. Fuçar o máximo, subir o máximo, aprender muito apanhando. Lá na Top, foi interessante, acho que nós fomos talvez os primeiros no Brasil a ter acesso ao famoso livro lá, o de MSX Red Book, que era o livro vermelho do MSX, depois o Tuca, né, o José Eduardo Maluf, que era lá, que era o nosso chefe, né, que acabou traduzindo e lançando para o Brasil. Mas aquele livro lá era a Bíblia, inicialmente, você tinha todas as entranhas do MSX, tudo mostradas até que você fazia tudo o que você quisesse lá. Então aquela foi devorado. Gastamos aquele livro lá de tanto utilizar. Você era próprio, depois você tem que terminar o expediente, todo mundo ia para casa, fazer o quê? Fuçar mais. Jogar. Fuçar mais. Né? Abrir um software Konami, Mega Sena, procurando função. Ninguém quer namorada. Era isso que não estava. E ainda sobre os jogos, um detalhe que é interessante, como que era feita a duplicação das fitas cassetes, principalmente na época? Como que vocês faziam isso? Ia gravando uma por uma? Tinha uma rede de gravadores? Como é que era isso? Eu participei bem desse processo. Bom, inicialmente a Trop, que era a Microsoft, fazia isso num estúdio de áudio que era ali na Santo Antônio com a Major Diogo ali. Tinha um estúdiozinho de áudio ali que fazia gravar fita de música sertaneja e o cara tinha um duplicador de fita cassete analógica lá. Aí, inicialmente, a gente fazia o quê? Fazia uma matriz, entregava na mão do responsável lá da produção, ia até esse estúdio, o cara botava as fitas lá, duplicava isso, voltava com essas 30, 50, 100 fitas, 150, 200 fitas, voltava para a produção e vendia isso lá. Aí começou a ter muita reclamação, muita devolução. Pô, não entra, carregava lá, não funcionava, Muito erro, áudio distorcido. Porque a duplicação é feita de forma analógica, os cassetes ruins na época. Mas para áudio funcionava, para música sertaneja era perfeito, não tinha nenhum problema. Os ouvidos não eram tão bons quanto o do computador. Acho que não são até hoje. Então, era feito dessa forma. Aí, posteriormente, como eu cheguei várias vezes lá nesse estúdio, como era perto da minha casa, onde eu moro até hoje, eu moro na Avenida da Bela Vista ali, fica relativamente perto. Então eu tratava direto com o cara lá do estúdio. Eu levava a matriz e buscava o serviço pronto. Bom, posteriormente a gente lançou esse milagre que é o clone do Toshiba, né, se eu não me engano, o DR1. Isso aqui era muito bom para gravar áudio digital. Aí eu fui na Top um dia, cheguei lá e falei pro responsável lá pela parte da produção, falei, vamos fazer uma mesa de gravação aqui. É possível? É possível. Eu posso fazer isso. A gente põe 50 gravadores desse DR1 aqui, faz uma 50? Uma gravação digital aqui com muito melhor qualidade e mais barato do que gravar isso fora. E assim foi feito. Chamaram o Marcelo lá, fizeram uma bancada, uma mesa inclinada, compramos gravadores, foi feito um circuito pré-amplificador. Um principal, você colocar uma matriz num gravador no cantinho aqui, pelo remote, você, quando desse o play aqui, você soltava os outros, já em modo REC. Então, para simplificar, arrancamos as tampinhas dos gravadores, todos sem tampinha para inserir as fitas mais fácil. Feita a mesa, colocando o amplificador aqui na saída, entrada de REC dos gravadores, dava o play aqui e começava a gravar automaticamente lá. A partir daí começou a melhorar muito a qualidade das duplicações, né? E começou a ser feito por lá. Baixou o custo, melhorou muito, não teve nenhuma modificação de salário, não teve nada além do obrigado. Como de hábito. Mas eu estava feliz porque ajudei a participar, fiz aquilo lá, coisa que eu sabia fazer, que eu gostava, que eu sabia que era muito melhor do que fazer fora. Com gravadores analógicos, gravadores ruins, né? Que tinham Nacional, sei lá o que era. Aqueles tijolos, não era nem o RQ2222. Se fosse isso, seria Esse melhor. é o clássico. É. O prateadinho da Nacional. Mas a duplicação da Microsoft, quando melhorou, a segunda parte dessa coisa era feita com esses 10 anos. E a Sharp teve também o datacorder do Hotbit branquinho, mas acho que não era tão bom quanto esse. Não é. Daí tudo
Ele só bonitinho. Interessante, criou um cluster de gravadores. Então, bastante assim, que essa publicação. Aí tinha uma equipe que foi cuidar dessa produção. Aí chegavam umas caixas com fita cassete lá de 15 minutos só, com os rolinhos da Sonopress, onde já conhecia as fitas. Aí chegava a produção lá embaixo, que era na parte terra do prédio. O prédio existe até hoje, lá na Casa Verde. Não lembro o nome da rua agora. Exatamente. Bem na curvinha no final da rua. Então a parte do térreo do prédio era 3, 4 andares do prédio. E a parte de baixo do térreo era a produção. Então chegavam as caixas com fita lá, gravado. E posteriormente, depois de tanta reclamação da primeira leva analógica, até acabar tudo aquilo, teve tanta reclamação, tanta evolução, tanto magazine reclamando, que eles fizeram o seguinte, começaram a colocar na fita um encatezinho, ó. Caso tenha problema, nem troca no magazine, vem direto até nós, trocar aqui na empresa. E aí abriu um setor de reclamação lá, botaram uma funcionária lá com uma mesinha assim na entrada, ela ficava lá o dia inteiro com o telefone e o braço cruzado lá. Chegava lá para reclamar com a caixinha da fita, tirava a fita de dentro, ligava lá na produção, manda uma fita título tal. O pessoal tinha que gravar lá, pegava na gravação digital, levava lá para frente e dava para o cliente. Você não vai voltar. De fato não voltava. Depois que passou por esse sistema, dificilmente você tem Dava Algum retorno. Antes de perder emprego. Ela não gostou muito disso. produção. E os magazines compravam, obviamente sim, né? Mas como é que funcionava isso? MAP, Mesro, Bruno Blois? Compravam em peso mesmo? Vocês lembram assim dessa parte de Vocês tinham distribuição na algum época? contato com a Eu lembro de distribuição? alguma coisa disso. Era mais ou menos, funcionava assim. Fazia uma quantidade de fita, porque eu já fazia isso com o Zé Eduardo, quando ficava na Kitron. E geralmente distribuía alguns magazines, MAP, Mesma. Então começou a pegar esses primeiros contatos que o Zé Eduardo já tinha, e eles foram entrando por ali. Olha, agora estamos com uma empresa melhor, então o Zé Eduardo ia, botava a cara dele lá como já era um cara conhecido, chegava lá e falava, ó, agora tem esse software aqui que é um material melhor, manual em português, caixinha, apresentação maravilhosa, colorido, bonito, o material para vender fácil. Chegava lá com a caixa de 500 fitas lá e empurrava no mercado, mas entrava como consignação. Vendeu, pagou, não vendeu, devolve. Então, qual era o material prático de reciclável? Tanto que 90% dos títulos só mudava essa etiquetinha prateada aqui do lado, como você pode ver. Era a mesma arte, né? Cerrando aqui, cola uma outra por cima, acabou a arte. Tem umas 4 ou 5 artes diferentes, né? Era uma para jogo de luta, uma para jogo de esportes, uma para espacial, então basicamente só mudava isso, só mudava aquela etiquetinha lá. A pessoa da produção ia lá, colava a etiquetinha para reencartava, mandava para a caixa de novo e vendia. Vendia não, né? Consignava. O que vender, não, a gente vendia bem, né? Porque pediam sempre mais e tinha pouco retorno. Naquela época não tinha. Tinha muito computador e não tinha pouco software, né? Poucas software houses, né? Então, entre, por exemplo, a Orion Soft, o cara ia na loja, você via essa caixinha de cassete padrão da Orion Soft, e a caixinha dos funcionários falava, pô, é maior, vale mais, é mais bonito, Qualidade é mais melhor. colorido. O cara olhava, pô, seu de lá. Muito bem feito, né? É feito investir uma bola nisso aqui. Quanto ao trabalho é dizer se é bom ou não, a arte não é discutir, mas pra época era maravilhoso. Muito bem feita essa embalagem mesmo. Acho que não nós participou da criação disso daí, mas. Isso aí era a criação das artes, normalmente não passava pela gente. Né? Eu participei de algumas partes de propaganda. Eu tinha um estúdio chamado Way of Light, que é do Alphaville, que era ou é ainda o maior estúdio da América do Sul, em espaços, você colocar 2, 3 carretas na Scania lá, para fotografar. Então, eles tinham uma fundo infinito que eu conheci, que eu já vi. Inclusive, eles tinham uma câmera fria para fotografar sobre isso aqui bom. Tanto que a maior parte dos trabalhos que a gente fazia era dentro dessa maldita câmera fria. Então, você tinha que ir lá. As primeiras 5 vezes eu fui sem blusa. Me arrependi. Era o estúdio que eles tinham disponível, era o estúdio pequeno deles. Era pequeno, era maior que essa sala aqui. Era para fazer fotos sobre esquimol. E para fazer Microsoft também. Era tudo lá. Tinha uns anúncios de página inteira, vitamina de micro, né? Muito bom. Aliás, eu gostaria de apresentar a todos vocês o responsável pelo desenho do TPX Mouse. Opa! Que aparece uma tela do computador lá com o desenho lá do mouse, né, do ratinho, etc. Caracterizado. Esse rapaz aqui fez com o software que era o Tease, não era? Conta essa história aí.
A primeira versão que eu fiz aqui lá foi engraçada. Eu fiz no TK90, Quad Studio. O desenho foi todo feito com aquele mouse ruim. Aquele mouse era ruim, cara. Você não tem ideia como você tem se você usou aquilo. Você sabe Não usei. Ele não tinha bolinha, né? Ele tinha duas rodinhas. Duas rodinhas. Duas rodinhas assim. Por baixo. E eles ficavam... O que mais corria era o que rodava. Tinha esse pro PC também na época. Tão ruim quanto. Era ruim demais. Nós não estamos aqui para defender a Topic e a Microsoft. Os produtos da gente sabem que aquilo era realmente uma coisa... O fato é a é... tecnologia que está disponível na época. Uma esfera de borracha com uma esfera de aço dentro, aqui no Brasil não conseguia aquilo. caríssimo. Era mais caro que importar o mouse pronto. E assim enviar para o mercado. Então, o que eles fizeram? A equipe da DX, que era a visão de hardware trabalhou uma série feita com o pessoal da Microsoft, desenvolveu aquele mouse. Claro, a solução para sempre é isso. Era um microcontrolador da Intel com dois varredores com fios assim que deu as rodinhas ali, um troço. Um troço ruim. Mas era o que tinha. Então, o primeiro desenho foi feito com aquele mouse feito com o PK90, o software do estúdio, foi feito com a tela. Aí depois, para foto no estúdio, foi colocando o quê? Embaixo da mesa o PK90, girando a tela no monitor com o DMSX, o Expert com o monitor isso. Eu tivesse feito no MSX. Mas era configuração, né? Eu achava que você tinha feito no teaser lá do DMSX. Quer dizer, o Art Studio se passando por um MSX. Liberdade poética. Porque era um software que era muito bom para a época. Não tinha, por enquanto, o X não estava disponível na época nesse conceito. Quando foi feita a propaganda, o X não tinha chego ainda para a gente. Ou estava lá, O X era um software que era incluído junto com o mouse, né? o mouse que recebeu. Mas a comparação não era fácil de usar, que nem era O Art Studio era maravilhoso, era um software muito bom para a época, para 8 bits era o que tinha de melhor. Então, tanto se você olhar aqui a propaganda, você vai ver que tem os Color Crash Do Spectrum. Você vai ver que tem os Color Crash. Deixou umas pistas. Mas sei lá, é um Expert, o monitor colorido em cima, e o TK90 embaixo da mesa. Sensacional. Tirando a imagem. Interessante. Tinha pra época. E havia, né, agora que você levantou você nos deu essa informação, havia uma rixa, né, entre as linhas naquela época. Mas entre a molecada, né? Um tinha o Apple, defendia o Apple, tinha o MSX, MSX é melhor que esse, tinha o Spectrum. Vocês lembram dessas rixinhas que tinha na época? Tinha várias plataformas, né? Até hoje, né? Aliás, vocês tinham alguma preferência na época? Quem preferia mais jogos do Spectrum, do MSX? Na verdade, o que eu me lembro é que as pessoas que estavam no MSX não iam para a Apple. E as pessoas que começavam na Apple não iam para o MSX. Eram coisas totalmente diferentes. Pela estrutura da memória, estrutura de programa, jogos, Na filosofia tanto. filosofia. Então, eram caminhos à parte. O PC veio muito depois. A linha da TRS começou a trazer, mas ninguém ligava para aquilo porque a tela era VGA, era 3 cores, monitor verde, ninguém queria saber daquele negócio. É impressionante como depois o DOS, etc., ganhou espaço. Mas era surpreendente que as plataformas não eram caminho natural uma da outra. Uma entrava, tomava espaço, Pegava um nicho. pegava o nicho e destruía animais. Isso. Eu posso falar disso daí desde que eu comecei com o Toninho Spectrum. Quando eu entrei na Planecon, eu era programador da linha Spectrum. Eu produzia os programas do PK90X. E na época eu fazia faculdade e eu trabalhava meio período. Então eu ia à tarde na Planecon, passava, né? Fazia meio período da tarde lá trabalhando com o PK90. E tinha um outro rapaz que trabalhava lá também. Eu não lembro o nome dele, eu só que era um japonesinho, só que ele trabalhava de manhã. E ele fazia o MSX. Então a gente quase nunca se encontrava, porque quando eu chegava ele já tinha saído. Acho que só na época de férias lá de faculdade que aconteceu a gente se encontrar. Mas não me lembro por que motivo esse rapaz ele saiu. E aí só tinha nós dois para trabalhar na programação. Aí quando ele saiu, o dono lá da Planecon chegou para mim e falou assim: você não quer subir o MSX também? O MSX eu sabia que não tinha visto ele lá na mesa dele, que era um da. Acho que era da Yamaha, assim, um vermelho lá bonito.
Bom, usa Z80. Eu bem, né? Mas eu nunca mexi com esse computador aí, né? Eu falei, não, mas é Z80 também, né? Bom, facilita. Mas não resolve, né? Ele falou, deixa eu experimentar, me dá uma semana aí, me dá o manual dele e tal. Aí comecei, né, a olhar o manual, tudo, comecei a brincar, falei, nossa, que bacana, esse computador é legal mesmo, né? Muito interessante de se mexer, muitos recursos e tal. E aí, para aprender a mexer no MSX, eu fiz um programinha que acabou depois virando aquela abertura da Plansoft, que era uma abertura onde a gente ficava tocando uma música do 2001, Odisseia no Espaço, e entrava lá na Via Discovery lá. E ficava apresentando, né, o Sinfonia Zaratustra lá, no final apareceu uma Plansoft, game, não sei o que, né? É engraçado que aquilo ficou conhecido, o pessoal lembra até hoje dessa abertura, né? Eu, se eu fosse rodar os jogos da software, eu ia achar horrível ter que ficar esperando carregar aquilo lá, para depois rodar a animação para entrar o jogo, né? Mas é um mito até hoje, né? E aí eu comecei a usar o MSX, e aí, realmente, como era Z80, foi bem mais fácil, né? Agora, o engraçado era a forma como, na época, como se fazia para abrir o cartucho, para pegar o software do cartucho, né? Eu não fazia a mínima ideia. E você colocar o cartucho, liga o micro, o cartucho toma o controle e sai mudando, né? Você tem que dar um jeito de entrar no computador sem entrar pelo cartucho. Eu quebrando a cabeça, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aqui? Aí eu vou lá na planta. Eu falei, não, isso é fácil, quer ver? Ele ligou o computador ligado, pegou o cartucho, pá! E colocava o cartucho dentro do computador. E às vezes o computador resetava. E às vezes não. Quando não resetava, agora você pode entrar lá e você vai achar o método científico. Aquele computador, eu posso dizer para vocês, o MSX da Yamaha é muito bom. Robusto. Ele sobreviveu a esse tipo de tortura e nunca deu problema. Até depois de saber como é que você fazia para desabilitar, né, o software. Decentemente, né? Como perguntou, principalmente da equipe, como a gente bastante tinha 5 programadores, o Zé Eduardo praticamente não programava, ele mais cuidava da orientação da coisa, o que ia fazer, o que não ia fazer. Tinha um programador que era o Jean, que já não está entre nós hoje, infelizmente. Mas ele se recusava a tocar no MSX. Não vou botar a mão nessa máquina, eu não quero. Questão ideológica. Ele ficou até os últimos dias da vida dele só nos MSX Spec. Ele testava MSX, não queria... Sem nunca ter usado, na verdade. Nunca usou. E o pessoal botando pilha nele, vai, você tem que ir. Os Spec tá morrendo, tá acabando isso aí. Agora é MSX, a nova moda é MSX, tem que ser MSX. Que a proporção começou no começo da Microsoft era assim, a proporção era 5:1. Depois começou a mudar, né? As lojas não queriam mais TK90. O MSX era o hit no momento. A Gradiente achava que fazia um marketing forte em cima. Eu tinha como competir em termos de máquina, querer forçar TK90, a Micro Digital, não conseguia competir também. Sem dizer que a distribuição de Gradiente de Sharp era muito maior, né, que uma Micro Digital. Também, televisão. A gente tem que admitir que o MSX era muito superior ao Micro da ZX Spectrum. Não tinha como comparar. A qualidade dos jogos era muito superior. A delimitação de memória do Spectrum, ou seja, se pegava um Pikmin de vento, aqueles jogos da Konami, e olhava um TK, você falava, não dá, esquece, tipo PS4 e PS2. Não dá conceito do sprite. Acho que agora, voltando à pergunta dele, assim, vocês ainda têm um micro do coração, né, entre os dois? Eu acho muito difícil escolher entre os dois. O coração está nos dois, inclusive eu sou um dos cabe os dois. Do novo, do Spectrum Next, né, que está sendo lançado. Mas eu tenho os dois. Né? Agora, se eu tivesse que escolher um e dizer, não, você tem que escolher um e não tem como fazer como. Ia ser uma escolha muito difícil, mas eu acho que eu ainda ia pegar o Spectrum. Ele era mais fácil. O Spectrum era muito gostoso porque a tela dele era memória direta. Você põe um pique lá, um bit na tela já saía. Era muito mais perto do... Mais direto. Isso, né? Os jogos que você tinha na época, sendo o Spectrum, ele era inglês. Os programadores ingleses, eles desenvolveram softwares
muito mais jogáveis, muito mais interessantes do que os softwares que eram feitos pelo MSX. Você tem jogos ótimos, não estamos falando mal do MSX, tem jogos excelentes. Mas assim, o ambiente dos jogos, né, a ideia dos jogos que os ingleses faziam, era, na minha opinião, né, era superior àquilo que os japoneses faziam pelo MSX. E como é que vocês encaravam na época quando vocês descobriram que tinham vários jogos do Spectrum que foram convertidos para o MSX? Heresia. Infiéis. Ficava contente. Quem mandava na época Ultimate Play the Game, né? Os jogos da Ultimate eram Era incríveis. Era Konami, tal como a Konami do MSX, né? Era o que mandava na época aqui. Sabe o que é mais engraçado? É que o Spectrum, muitas coisas do que eles fazem hoje, a gente já viu no Spectrum. Pouca coisa novo. Tirando os multiplayers, ambientes virtuais em 3D, primeira vez que eu vi aquilo nesse Spectrum, eu pirei. Era um jogo que o cara era um lobisomem, andava nos castelos e era tridimensional aquilo. Night Lord. E era uma coisa impressionante. Quando eu olhei aquilo, eu falei, impossível. Foi quando nos conhecemos, né? Você me conheceu por causa desse jogo. Sim. Exatamente. Era alguma coisa que eu falava, isso é impossível ser feito nessa maquininha. Aí pegava os jogos de nave, que você simulava naves 3D de Star Wars. Ou seja, boa parte do que inventaram de jogos já tinha naquela época. O fundamento E numa máquina que hoje seria 0,01% de um computador recente. Então é uma coisa que dá uma... Parece que o mundo perdeu um pouco de criatividade. Sim. Ou pelo menos o paradigma todo foi criado naquela época. É muito difícil você pegar Já tinha jogo de primeira pessoa. Tinha um jogo que você pegava uma motinha, ficava andando e tinha que desviar de árvores que vinham em sua direção. Eram umas coisas assim, surpreendentes. As ideias dos jogos ingleses eram muito diferentes, muito mais variadas do que as ideias dos jogos Um outro ponto de vista. japoneses. Era uma outra coisa. Teve agora você falando isso, me lembrou uma brincadeira que a gente fez lá na troca uma vez. Tinha um rapaz que era o Álvaro, bastante amigo do César, foi quem, junto com você, desenvolveu o Mega Assembler, né? E o Álvaro, o cara era um crânio para desenvolver em linguagem de máquina, o cara era muito bom. E ele faleceu também, só que antes dele falecer, ele estava desenvolvendo uma versão para MSX e um programa musical que tinha do Spectrum, chamado One, The Music Box. Então esse One era um programa que permitia você criar música em vários canais. O Spectrum só tem um canal. Né? Então ele permitia você simular vários canais de som através de um canal só. E ele estava portando, né, fazendo uma versão desse programa para o MSX. E é uma curiosidade que desse programa, o One ele foi usado para fazer a música de abertura de um jogo muito famoso do Spectrum, chamado Fairlight, que é um jogo em 3D. Uma música meio gótica, né? O jogo é um jogo excelente. E aí ele apareceu lá uma vez com esse programa, não sei se ele apareceu, o César trouxe uma versão para a gente, o que o Álvaro está fazendo aqui, vamos ver, né? Tinha até a ideia da tropa que vira a lançar aquele programa. A gente brincando com aquilo tal, e junto com o programa veio essa música, o arquivo com essa música do Fairlight, né, no MSX. Aí a nossa mente malévola, né? Como eu posso aproveitar isso? Vamos fazer uma brincadeira com isso, né? Então a gente tinha a multiface, que você podia copiar telas do Spectrum. Então a gente copiou a tela original do carregamento do Fairlight, a tela inicial do jogo do Fairlight. Você lembra disso? Fizemos um programinha em Assembler. Né? Aquele cara simulava no MSX que você estivesse jogando no Fairlight. Então a pessoa carregava lá, entrava a tela, que era a mesma tela Spectrum. A primeira conversão. A música, né? Aquela mesma música. Você imaginando que. Eu apertava uma tecla, aparecia a tela do programa com os controles, não sei o quê. E Bufferlight. Enquanto você aperta a tecla para começar, o programa congelava. Travou. Esse programa é inteligente. Primeiro de abril. Gente, lançaram o Fairlight MSX. Ele não roda no Hotbit, não roda no Express. Incompatibilidade. Não roda nenhum. Os caras pensaram na Europa. Foi muito legal. Esses fabricantes nacionais. Foi muito engraçado, né? Foi brincadeira. Eu tudo na mão pra montar um fake aqui, né? Só brincadeira. O simulacro. Foi muito engraçado. Você ia completar então? Então, do Fairlight, inclusive, porque como o jogo era um jogo razoavelmente grande, né? Até para dar a impressão que o cara estava carregando o jogo
P2K, etc. Aí só para aquela rotininha era rápida, né? Então eu peguei um bloco de um outro jogo. Só para gastar tempo. Só para colocar no final para gastar tempo, né? Eu quero carregar. Não vou ficar 5 minutos lá para carregar o jogo. Nossa, esses são maus, hein? Eu não carregava nada. Isso comigo, filha das mães, eu só sei o jogo, agora tá o mais férias. Formidável. Agora você me lembrou, Paulo, eu lembro do Time Tracks do MSX, levava bem uns 10 minutos para carregar a fita. Era um teste de paciência mesmo. Tem uns que você. Nossa, e quando você tá quase no fim, tava algum erro de leitura. Putz. Eu vou de novo. Mas assim, nesse aspecto de carga de fitas, o Spectrum era o melhor, porque ele tinha as barras, você conseguia saber que alguma coisa estava acontecendo. Você pegava, por exemplo, o MSX ou algum outro micro, você escutava o CP400 também, sinal, você tinha mas você não tinha feedback. sinal né? visual, mas quando travava ele parava, não sabia o que tinha acontecido. O Spectrum você conseguia até pelo. Quem já tinha, né? Quem era habituê do Spectrum já sabia, até pela largura das barras, quando estava carregando, você já sabia se o sinal Estava indo bem ou não. Você estava desassegurando o jogo já só ouvindo o fio. O código já não. Já sei que bloco é esse. Você falou do Jano, né, que ele nunca comprou MSX, eu não sei se você lembra disso ou não. Mas no fim, porque o Jano acabou falecendo, né? Com um acidente. Mas assim, ele saiu da tropa, e tanto que a gente encheu o saco dele, ele comprou um MSX. Comprou? Ele comprou. Comprou o sapato? Não, mas ele comprou porque ele ia começar. Porque depois que ele saiu da tropa, a gente começou a fazer uns trabalhos de tradução freelance para outras software houses, né? E aí o Jean, até para poder ajudar, né, participar disso, ele falou, não, eu vou comprar o MSX. Ele comprou o MSX, entregaram lá o MSX para ele, alguém deu lá para ele, só que ele falou, só que eu vou começar só depois da minha viagem, eu vou viajar de férias, e depois que eu voltar eu começo a pegar, né? Infelizmente, justo nessa viagem aí, ele acabou falecendo, né? Então, até o final ele ficou só com o Spectrum. Manteve. Se quisesse, ficou só no Spectrum. Foi coerente até o fim. Fora da vontade dele, mas foi coerente. E assim, além dos jogos, né, que foi uma parcela grande aí do trabalho de vocês, né, essa tradução, duplicação, vocês chegaram a mexer com ou lançaram aplicativos utilitários, outros softwares além de jogos? Quando eu saí da Cybercom, a gente fez algumas coisas interessantes. Eu tinha um parceiro lá, que foi citado. A gente fez um programa chamado Mega Sender, que era para MSX, era bem divertido, a gente fazia praticamente tudo com ele. E a Cybercom também, né, quando eu Leonardo, ele fez também bastante editores de texto, banco de dados. Alguns programas do MSX eram usados para texto mesmo, com acentuação, e eles usavam a expressão artificial. Então a gente atuou bastante nisso, mas isso foi mais para frente. E aí já não era mais o caso de tradução, já era implementação, solução de problemas, acentuação, compartilhamento de compressor. Depois que a gente começou a ver agora, que o pessoal sofre até hoje, podia sofrer naquela época. Que o texto da impressora às vezes era gráfico, às vezes era texto ASCII direto, era uma coisa bem divertida, mas foi profissionalizando, né? E dali pra frente eu passei para sistemas. Ainda teve aquela atrapalhada dos fabricantes nacionais com a tabela de caracteres, né, do Expert e do Hotbit, que afetava justamente os acentos. Exatamente, isso era uma questão. Para editar texto, a gente tinha um editor em texto, que não é isso. Que tem uma versão para cada um. Exatamente, principalmente por causa das impressoras, né? Era aquelas Epson, aquelas malucas lá que. Hoje eu quero tocar música com elas, mas aquela impressora. E realmente, compatibilizar, a gente tinha que descobrir qual era o código de um acento, Sequência de escape. sequência de escape, essa de pouco, era um trabalho diferente. Escovar bit mesmo. Era escovar bit, achar a rotina e não era só mais programa, você tinha que entrar na impressora, decorar a sequência. Era um outro tipo de coisa, foi um prenúncio do que veio pra frente. Porque, infelizmente, não era só para tomar cuidado daquele, era o próprio programa. Então, você tinha que fazer tudo na unha, principalmente a tua localização. Porque hoje em dia, se faz o Windows que cuida da impressora, a impressora que cuida de drive, etc.
Não tinha nada disso não, você tem que ir pra ver, né? Acessar direto a memória mesmo. Quando eu comecei na Planecom, né, eu fiquei uma época na Planecom, na Consoft, né? E enquanto eu estava lá, justamente o Jean, que estava trabalhando lá na Top, junto com o Ricardo e tudo, né, o Eduardo fica lá, o Jean me chamou. Ele falou assim, olha, tem uma empresa nova de software aqui, estão precisando de gente para trabalhar, com MSX, né? Nossa, não tem ninguém para cá, tá? Ah, não sei, quem sabe, né? Ah, eles pagam 3 vezes mais do que você está ganhando. Já decidi, vai falar, né? Pensando bem. Decisão mais difícil da sua vida. Mas eu saí na boa, assim, eu sempre mantive boas relações, né, com o dono lá da Planecom. Eu fiquei legal, eu estou saindo, eu estou pagando mais. Você pode cobrir? Não consegue, eu não vou poder cobrir. Então. Fui lá para a Top. Então, nessas duas empresas, eu fiquei principalmente na parte de tradução de jogos, adaptação de jogos. Né? Depois que a Top fechou, nós ficamos mais ou menos um tempo fazendo, o grupo, né, que era a Top, fazendo trabalhos de tradução freelance para outras software. E aí o dono da Planecom me chamou de novo. Ele falou, você não quer voltar para cá? Ele falou, só que agora eu não quero mais traduzir jogo, eu quero sair para cá para fazer aplicativo. Então eu fui para lá e eu comecei a mexer um pouco com o CP500, ainda tinha mercado para ele. Então eu fiz um aplicativo de controle de estoque, um aplicativo de controle de caixa, um basic mesmo, né, usando o basic lá. E aí ele falou assim, escuta, o que você acha de fazer alguma coisa para MSX de aplicativo? Então, fazer o quê? Ele falou assim, olha, tem um programa da Apple, eu gosto do nome do programa, né? É um programa de Apple, chama Pronto DOS. Ele falou, você não quer fazer alguma coisa, tipo, um auxiliar, para você trabalhar com o disco, né? Porque nessa altura todo mundo já estava usando o disco no MSX. Você não quer fazer uma utilitária para disco, para MSX? O pessoal se atrapalha com os comandos, então você facilitaria com a interface. E mexer no DOS não é todo usuário que tem as manhas de chegar lá, tá, o copy, barra, não sei o que, rename, não sei o que. Vamos fazer um utilitário para facilitar a vida de quem usa o sistema operacional. E aí que eu fiz o desenvolvimento, né, do Pronto DOS. Esse aqui, né, foi feito em cartucho. Foi inclusive usando o Mega Assembler. O inicial do Pronto DOS foi feito em Mega Assembler. E depois a gente fez, o Pronto DOS ele era expansível, né? Você podia depois carregar rotinas extras através de disco, outros comandos. Aí para fazer isso daí, eu já em vez de usar o Mega Assembler, eu usei o Gen 80, que era um pacote, né? O ASP 80, o ED 80, Esse já tinha para o CPM, né? Isso, que já era para o CPM, né? Funcionava no MSX. E tinha algumas particularidades que tornavam ele um pouco superior ao Mega Assembler, que você podia fazer macros, carregar no disco, então tinha uma facilidade. Você criava overlays, né? E aí foi eu que fiz o Pronto DOS. Foi feito o Pronto DOS aí, nessa época aí eu já estava no último ano da faculdade, e aí eu precisava fazer um estágio, e aí surgiu a oportunidade de sair da Planecom para ir trabalhar na Itaú Company, empresa de semicondutores, que é uma serviço integrado. Eu saí da Planecom, fui para lá e estou nessa área até hoje, trabalhando com circuito integrado, com semicondutor. Mas a base aí do início da minha carreira, digamos, na parte na área de software, inesquecível. Né? Não dá para esquecer, é uma coisa muito gostosa. Uma parte muito gostosa da minha vida. Eu, na Microsoft, por exemplo, que eu me lembro que foi uma coisa que não foi diferente de jogo, foi o What Studio, que era do XP, software gráfico. Foi totalmente traduzido lá. Eu até lembro que na época foi usado foi o Mac, o Mega Assembly foi o Mac. Porque foi antes do Mega Assembly e depois do Mega Assembly. Eu falei, caramba, eu consigo traduzir muita coisa do TK90 no MSX usando o Mega Assembly. Que é muito mais fácil, a ferramenta é muito melhor você trabalhar do que usar um Assembly no XP. Não tinha nada tão bom quanto o Mega Assembly para qualquer outra linha de computador que eu conhecesse na época. Então eu traduzi 90% do What Studio no MSX usando o Mega Assembly. Algumas coisas que eu lembro. Posterior esse foi o software, foi o Soft, o Mario saiu antes de mim, da
O software foi para o Microsoft e o povo me chamando. Quando terminou o software, o povo me chamando. Vem trabalhar aqui. Ah, mas 90% do que eu fiz também no Microsoft foi jogo. Não me lembro muita coisa de aplicativo. Esse negócio de aplicativo, nós tínhamos os nossos aplicativos para uso. As ferramentas que nós desenvolvemos. O Lontra lá, né? Isso aí foi engraçado, porque foi o primeiro software que eu precisei traduzir na troca. Acho que era o Konami Football. Né? E até aquele momento eu estava acostumado a traduzir os programas, então você tinha que procurar string lá, jogador 1, né, não sei o que lá, você procurava em ASCII, você achava lá o significado em Sem ASCII. problema. Eu peguei esse maldito programa, eu olhava, eu não tinha nada em ASCII naquele negócio. Né? Caramba, o que está acontecendo aqui? Né? Não é possível. Aí comecei a fuçar. Descobri que comecei a olhar o programa em modo gráfico. Eu fiz um programinha que jogava o conteúdo dos bytes do programa na tela. E aí apareceu o alfabeto, né, o fonte de caracteres que ele usava. Aí ia lá, olhava as letras, então tinha lá, eu não lembro a sequência, tinha assim. Era A, B, J, D, K, J, M, N, R, T, W, tudo fora de ordem. As letras, o alfabeto. Ele espalhava e depois rejuntava. Eu falei, você quer ver que esses caras escreveram as coisas com os bytes trocados de acordo com essa sequência aqui? E ele remontava depois. Ele remontava. Então, em vez de escrever ABC em bytes, ele escrevia como se fosse ABW, por exemplo. Mas na ordem dos caracteres que estavam desenhados lá, apareceria ABC, né? Então, deixa eu ver. Eu fiz um programinha em Basic. Você escrevia lá o que você estava procurando, a string que você estava procurando. Então, ele procurava aquela string. Então, eu falei, em vez de procurar ABC, eu vou procurar ABW. Aí eu já... Procurei e achou. Você pegar as strings do jogo, trocando a ordem das letras, ele achou. Sacanagem. Você fez literalmente engenharia reversa. Por quê? Porque acho que para economizar bytes de memória, o que eles fizeram? Eles pegaram assim, tudo que aparecia escrito na tela, eles não precisavam de todas as letras. Tinha letra que não era usada. Então ele refez o set de caracteres só com as letras que efetivamente ele usava. Tokenizou, né? Para economizar, tokenizou, né? Olha que sacanagem. E aí, e aí tinha outros programas que, além disso, até tinham a string na ordem certa. Todas as letras na ordem certa, só que deslocadas. Dá um shift. Deslocado um byte para frente, 2 bytes para trás, etc. Então ele fez uma ferramenta que procurava, você colocava o que você queria achar, ele saía procurando. Procurava todos os possíveis deslocamentos. E deixava lá rodando. Dá um nome para aquele software, então chama Jorge com suas lontras, chamava de lontra, a lontra era muito lado, né? Eu achava que era uma lontra. É a roda lontra aí, né? Deixava ele rodando e quando ele achava ele tocava uma musiquinha, que você lembra, aquela do Ré, Mi, Fá. Assim, do Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Você ia rodando, e você escutava lá o achou, voltava aí, o endereço onde achou que. Essa daí foi a primeira coisa. E depois disso, a gente precisou começar a procurar os desenhos. E muitas vezes, o que estava escrito na tela não era mais codificado como texto, era desenhado. Era desenhado Então, dentro. você tinha que pegar os bytes e ficar jogando na tela e ficar vendo até. Aí entra o nosso cérebro, né, de reconhecer Aí você usava o software de reconhecimento. Você ficava olhando lá na tela até aparecer alguma coisa parecida com o que você estava procurando. Opa, é aqui. Então, aí esse programa era o Lontra 2. Ele localizava e você usava o Lontra para pegar. E a gente usava tanto isso que depois essas duas rotinas acabaram sendo incorporadas de alguma forma dentro do Mega Assembly. Você vai no Mega Assembly, você tem lá busca string com deslocamento e busca gráficos, ele vai jogando na tela lá, tá lá dentro. Já está Na verdade, incorporado. a busca gráfica tinha uma coisa muito engraçada, né? Porque se você pegasse um bitmap de alguma coisa, você não sabia qual era a largura daquela imagem. Então você tinha que ajustar de alguma forma a busca para pegar maior, menor, mais alto, mais baixo. E essa que era a sacada, né? Isso era mais uma equipação, na verdade, a gente começou a virar hacker antes da brincadeira. Achar a imagem, se você batesse o olho, pegasse alguma coisa, jogasse simplesmente, você não ia conseguir conhecer o padrão, porque ele podia ser 4x4. Pegar os pedaços. Aí a grande sacada foi tentar enquadrar, então a gente buscava o tamanho do quadrinho que a imagem ia colocar.
foi a brincadeira do Mario, brincadeira até hoje, foi o único que conseguiu achar dentro do Wi-Fi da plana, a plaquinha, o bloco que passava do lado, parece que o Konami queria que era o Konami para colocar a Wi-Fi. Mas tinha que achar o quadrinho. E aí lá com o montador, não, você não falou, você já era com Mega Sena. O cara ficou dias olhando assim na tela, para ficar olhando, ficava passando lá. E falou assim, ó, alguém escuta o Mario do computador que a gente vai almoçar. Né? E aí ela ficou olhando aquele negócio. Para com essa obsessão. Os caras têm que gritar. Você fica esperando. Colocar uma ideia de lá para você. Na verdade, ele achou porque existia uma coisa no MSX que era um bitmap, que era 0 e 1, e um atributo de corpo. Então a gente nunca achava aquelas imagens, né, do Konami, duas imagens, porque eles jogavam com atributo. Então você esperava uma coisa bem desenhadinha, Konami, etc., mas na hora que ele colocava o atributo correto, ficava tudo distorcido. A hora que o Mario sacou que o atributo tinha que ser corrigido para o bitmap, Aí que ele achou. é uma jogada de implicação também. Sim. Eu acho que é por isso que a gente é mais ferrado com o pessoal de hoje, porque a gente teve que descobrir coisas que hoje a gente não rola, o hacker, o cracker, etc. Mas não tinha nada desses conceitos na época. E essa foi a grande sacada da descoberta da informática, porque a gente, muita coisa, não foi para o nível acadêmico, não foi para o nível técnico, não foi para o nível padrão, mas a gente tem que fazer na raça, descobrir coisas que hoje já são, já tem nome, já tem estudo, já tem. Foi uma interessante por isso, não tinha nada, era um terreno vazio. Isso foi Uma floresta para explorar. Uma floresta para se explorar. Uma época de descobertas, né? Uma época de descobertas, porque a gente tinha essa. E não tinha como saber. Acho que quando a gente descobriu que as imagens dos jogos eram bitmap, foi uma coisa magnífica. Quando descobriu que as imagens iam estar mixadas com atributos, quando eles torceram as imagens estruturadas, foi outra coisa magnífica. E a gente foi descobrindo milhares de coisas no caminho, etc. E nem sempre eles faziam para se proteger. Eles faziam para construir espaço, etc. Otimizar. Otimizar de alguma forma. E a gente não tinha escolha. Eu fazia ou ia embora, pegar um chapéu. Só voltando para o caso da Plansoft, ela chegou a lançar para outras linhas também, né? Por exemplo, o TRS Color com o CP400. Vocês chegaram a ter contato com esse pessoal de outras linhas, além do Spectrum e do MSX? Na Plansoft, quando eu entrei, eles já tinham lançado aquela versão do Karateka, o TK2000. Né? Eu não cheguei a conhecer o gênio. É o Luiz Nakanishi. Luiz Nakanishi. Mesmo dentro da Plansoft, da Planecom, o dono lá, eu falei assim, o cara é um gênio. O mundo é unânime, ninguém reconhece. Ele tirou leite integral de pedra. O que ele conseguiu fazer. Então, ele já tinha lançado. E naquela época eles faziam softwares, principalmente para o Spectrum, na época 90 e para o Otobit, que era o MSX, que eram as febres da época, né? Mas mesmo assim eles tinham linhas para TRS-80, aí eram softwares mais tipo processador de texto, planilhas, etc. Profissionais, né? Para Apple, né? Também. Mas o grande volume mesmo vinha dos jogos. Os utilitários tinham seu espaço, sim, mas era um mercado muito menor. O CP400 também, sim, não tenho certeza. Acho que eles tinham uma coisa para CP400. Tinha, eu lembro que eu comprei na época o Popeye, que era o Sailor, que virou marinheiro, né? Ele estava com o texto traduzido, era da Plansoft. Não foi na minha época. Na minha época era o Spectrum, né? 90, MSX, e aí tinha TRS-80 e Apple. E Apple, né? Então, antes da gente encerrar, eu queria convidar cada um de vocês que contassem então um caos, alguma particularidade, alguma coisa curiosa que vocês vivenciaram ou passaram aí na época que nós estamos retratando, aí para os nossos espectadores, alguma coisa bacana que vocês acham que vale a pena ser contado aqui, como um caos final antes da gente encerrar. Eu lembro que lá na Top, né, de tanta gente, todo mundo junto, lá era uma bancadona comprida, né? Todo mundo tinha sua estação de trabalho lá, mas a brincadeira lá rolava solta, né? E eu falo, até hoje é o melhor trabalho que eu tive na minha vida, porque eu ganhava bem para me divertir, né? A melhor coisa que você pode querer na sua vida é isso.
Até hoje eu sonho em voltar a ter um trabalho desse tipo. Mas assim, a gente estava tão embrenhado nesse negócio de ficar jogando bits e bytes, etc. Né? Pega as strings, traduz, isso aqui. Nós acabamos ficando muito bons em decorar o código ASCII, né? O alfabeto ASCII. Né? Então, assim, como é que eu escrevo tal coisa? Outro vai virar assim, 2A, 3A, Você sabia todos os códigos. Você quer em decimal ou você quer em hexa, né? Você podia ser de qualquer jeito. Para humilhar mais ele, quem é octal? E aí tinha o Tuca, né? O Eduardo, que era o nosso gerente, ele ficava lá na sala com a gente, Então, quando a gente queria falar alguma coisa entre nós que a gente não queria que ele soubesse o que era, a gente falava em ASCII, né? Então, a gente falava, o que vocês estão falando? Piada local. Piada local, né? Um supra-sumo do nerd. Nossa. Um ser nerd em poucos bytes. Nossa. Isso daí que era algo engraçado. Né? Vamos contar uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, mas não é que é engraçado, é que no destino é uma coisa interessante. Eu saí da tropa e fui trabalhar na Cybertron, que era do Leonardo. Aí a gente, um belo dia, a gente foi fazer uma feira de informática no Rio de Janeiro. A gente vendia e tal, e ele me levou na casa dele lá na Cantareira. Cheguei lá no balcão, a casa dele era enorme, o quarteirão inteiro, falei, beleza. Aí beleza, chegou lá, foi na casa dele e foi no balcão. Tinha um porrada de troféu gigante lá. Né? Eu falei, o que está acontecendo? Ela é para comprar isso aí com você. Você parece com o Ayrton Senna. Falei, Aí ela, você não sabia? Ele é meu irmão. Ah, tá. Acho que é uma coincidência, né? Estranho. Mas, puta, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, que destino cruel, né? Foi muito estranho. Foi uma experiência. Aí depois eu comecei a olhar, a gente ia de vez em quando fazer as preparações para feiras, etc. Que ele tinha um escritório lá em Santana, perto da biblioteca municipal, e a casa dele, a gente ia lá para fazer trabalhos, preparar coisas. E aí eu comecei a reparar, via capacete, via. Ah, nossa, velho, se eu fosse buscar fazer isso, eu não conseguiria. Né? Eu teria caído de bruços, mano. Foi algo assim, foi algo impossível, foi muito louco. Você vê como as coisas levam por caminhos imprevisíveis. O que eu me lembro, não tenho muito orgulho de falar, que eu, naquela época, eu fazia bullying com o nosso amigo César aqui, ó. Fazia muito bullying com ele, porque ele foi um cara muito inteligente. Muito mais que eu. Então, o que eu podia fazer? Fazer bullying com o cara, né? Era o tipo de coisa. Ele era tão inteligente que ele sacava as coisas mesmo antes de ver. Você falava alguma coisa, ele falava, isso é assim, ó. Pode fazer assim que vai dar certo. E realmente dá. Aí eu chamo o cara de besta fera. Verdade. Ele ficava puto, ele ficava muito nervoso, e quanto mais nervoso o cara está sendo imunizado fica, melhor ainda. Mais engraçado é o bullying. Então, foi isso, grande parte das coisas vem só dentro da prova, que aí eu besta fera pra cá, besta fera pra lá. E mesmo assim ele continuava te ajudando. Você viu? Eu não sou vingativo, por isso eu pensei tão cedo, para nos ajudar, né? Então é isso. Queria agradecer a presença de vocês, por vocês terem compartilhado essas histórias incríveis com a gente e com os espectadores. Né? Queria agradecer aqui a PUC por ter cedido o espaço para a gente, na pessoa do professor Vitor Emanuel Vicente. E se vocês gostaram do programa, se vocês querem que ele continue, por favor, apoiem a nossa campanha no Padrim. O endereço está aí no vídeo, para que a gente possa dar continuidade ao Micro 80, a relembrar aqui como foi a história da microinformática aqui do Brasil, tão peculiar, né? Por causa da reserva de mercado e pela situação realmente aqui do Brasil. Marcelo, quer falar alguma coisa? Agradecer a todos os convidados, também toda a estrutura, né? E aguarde pelo próximo episódio. É isso aí, pessoal. Obrigado.